Olá a todos, estamos ao vivo agora, são 20 horas e essa é mais uma live dos embaixadores Iniciativa Baiá Boatê. Hoje meu entrevistado é muito especial, é o presidente da Associação de Embaixadores do Rio de Janeiro, nosso querido Cláudio Castro e diretor da Sérgio Castro Imóveis. Cláudio já se encontra aqui. Olá, Maurício Werner Filho. Cláudio já se encontra em nossa live. Vou fazer um convite a ele para participar aqui comigo. Guardando um pouquinho a entrada dele, Maurício Werner Filho. Olá, Cláudio, tudo bem? Olá, como é que vai você, Vivi? Tudo bem? Tudo bom, seja muito bem-vindo. Que prazer tê-lo. Que bom que a gente está se falando. Pois é, estamos aqui. Agora, esse projeto dessas entrevistas dos embaixadores tem sido muito legal, né? Ai, que bom que você está gostando. Aliás, você era para ser era o primeiro entrevistado, né? Aí aconteceu uma situação, né, inerente, né? Deixa eu botar uma foto sua bem linda aqui. Mas estamos, graças a Deus, você está de volta com muita saúde, com muita força, com muita luz, que isso aqui é importante, né? Então, eu queria agradecer e que bom que te ver tão bem. Baiá Boatê acabou de entrar aqui na nossa live. Seja bem-vindo, querido Baiá. Cláudia, eu queria dar boas-vindas a você e falar um pouquinho, fazer um pequeno briefing, convidando as pessoas a entrarem na nossa live para a gente iniciar o nosso bate-papo, tá? Nosso querido Cláudio Castro, ou Cláudio André, como se referem a ele, a massa de amigos que coleciona em todas as suas esferas de atuação, é um executivo imobiliário de importante atuação no Rio de Janeiro. A sua empresa, Sérgio Castro Imóveis, é personagem corrente das mais importantes aquisições de imóveis da cidade. Para quem não sabe, da CIA Brasileira de Imóveis e Construções, a primeira empresa imobiliária fundada no Brasil em 1911. Nossa, quanto tempo já se passou, né? Loucura. Foi responsável pela criação e urbanização do Grajaú nos anos 20, assim como o lançamento do Recreio dos Bandeirantes 40 anos depois. Quer dizer, é toda uma história do nosso Rio de Janeiro, né? É por isso que você é o nosso presidente. Né? Com essa maestria toda. É superintendente do shopping Passo do Ouvidor, no centro, com 13 mil metros quadrados, na esquina do Ouvidor com Uruguaiana. É controlador do Jornal Diário do Rio, com mais de 1 milhão de leitores mensais. Preside a Associação dos Embaixadores do Rio de Janeiro, com a colaboração de seu amigo e idealizador do projeto Baiá Boatê. São tantas coisas. É cavaleiro da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém, ordem papal que atua ativamente na filantropia católica, conselheiro de turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro e do seu clube de coração, o American Futebol Clube. Estamos aqui com o nosso querido Cláudio Castro, presidente da Associação de Embaixadores do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar por aqui com você, Vivi. Esse projeto do Baiá, da Associação dos Embaixadores, que eles, junto com o Halson, transformaram numa associação formal, é uma coisa Sim. que eu orgulho muito e que tem, na medida do possível, feito bastante pela divulgação do Rio de Janeiro, a integração com os cônsules dos países estrangeiros. Quer dizer, é um projeto muito bacana que a gente se orgulha muito de estar participando. É verdade. Nossa, e os embaixadores não pararam, né, Cláudia? A gente não parou um minuto durante a pandemia. Eu falo que o Baiá ele é uma fábrica de ideias, né? Foram relatos de pandemia, foram exposições e as lives contando um pouquinho sobre cada singularidade de embaixadores, né? A Ana Maria Botafogo, bailarina, Milton Cunha, artista, cada um com sua singularidade, né? Que fazem disso, que é o nosso Rio de Janeiro, né? É um pouco de cada. Os embaixadores eles transmitem muito essa alma do Rio de Janeiro, né? É um projeto extremamente ambicioso que vem se expandindo aos poucos. Passeios a pé pela cidade, contando a história do Rio de Janeiro, exposições de pinturas e de fotografias, sempre com a alma carioca, que é uma coisa que o Baiá sempre soube imprimir bem as ações da associação, que hoje tem membros de todos os ramos da sociedade civil. É muito interessante o projeto mesmo.
É verdade. Eu acho que é a única associação, né, que ela é tão eclética e ao mesmo tempo ela se complementa, né? É muito interessante isso, né? Uma singularidade da Associação dos Embaixadores do Rio de Janeiro, né? Agora, é tanta coisa para a gente conversar. Vamos conversar falando um pouquinho aqui, né, sobre o jornal Diário do Rio, né? É um jornal online com mais de 4 milhões de leitores, contando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? A trajetória do nosso presidente, né? Que hoje eu tenho a honra de estar entrevistando o presidente da Associação dos Embaixadores do Rio de Janeiro. Querido Cláudio Castro, como você se envolveu e se tornou controlador do Diário do Rio, né? Esse jornal que você atua com tanta maestria, com mais de 4 milhões de leitores. Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente, que aí a gente vai caminhando um pouquinho na sua história. Tem um grande amigo de infância, que é o Quintino Gomes Freire, que é o fundador do jornal. E o jornal foi se tornando, ainda que online, ele começou como um blog e foi se tornando muito popular. Quando, logo antes de eu entrar, tinha atingido a marca de 1 milhão de leitores por mês. Olha. O Quintino estava precisando dar uma profissionalizada no jornal, aumentar a equipe, transformar o negócio num negócio mesmo, porque até então era um hobby do qual ele conseguia viver, mas ele queria transformar o negócio num negócio. Aí nós conversamos. Eu tinha acabado de comprar um prédio lá no Arco do Teles, que é uma área que eu adoro, no centro da cidade. Eu sou um apaixonado pelo centro. E eu brincando com ele, passei na porta do prédio, a gente foi almoçar ali onde eu vou almoçar sempre, que é no restaurante Rio Minho, que é até o primeiro restaurante ainda em funcionamento do Rio de Janeiro, que data de 1800 e sei lá quanto. E nós caminhamos pela porta e eu falei, puxa, eu comprei esse prédio aqui, esse prédio ia ficar bacana se fosse um jornal aqui, porque ele tem uma cara de jornal antigo, né? Aí a gente começou a conversar e aí surgiu a ideia de eu comprar uma parte da participação e passar a controlar o jornal. E aí sim, nós transformamos a equipe que naquele momento eram 2 pessoas fixas e vários colaboradores avulsos. Hoje nós temos, sei lá, uma dezena de colaboradores avulsos e quase 15 pessoas envolvidas no dia a dia do jornal, entre departamento comercial e a área de jornalismo. E desde que a gente se uniu em prol de transformar o Diário do Rio, o maior portal independente da cidade, a gente chegou agora no mês passado a 4 milhões de leitores. Nossa, que loucura. Respeitosamente, é claro, mas colocando na rabeira jornais de 100 anos, como o Fluminense, o Jornal do Brasil e outros nomes da nossa imprensa aqui, nós conseguimos colocar esse pessoal na rabeira com o trabalho bem feito e com jovialidade e carioquice, porque o Diário do Rio, ele entendeu o seguinte: oi, Ronaldo, prazer ter você aqui. O Diário do Rio entendeu que é importante centrar apenas em notícia do Rio, porque o cara, ele é tão cosmopolita que quando ele é jornal, ele só pensa em falar do Brasil, falar do Rio, fala tão pouco. E quando fala, as elas, né? Não significa que a gente, no diário, vá varrer a poeira para baixo do tapete, mas a gente procura se focar no que pode melhorar no Rio de Janeiro, nas coisas que acontecem no Rio e as coisas que têm implicações no Rio Estado do Rio, né? Então, hoje a nossa equipe escreve exclusivamente sobre o Rio ou coisas que acontecem no mundo e que têm reflexos no Rio. No Rio, fantástico. Temos feito isso com muito sucesso e acho que é por isso que atingimos aí os 4 milhões de leitores nesse último mês, que veio com grande surpresa, porque veio também já esse ano a completa autossuficiência do jornal, que já não tem mais precisado de investimento meu, ele já está faturando e está se autogerindo. De maneira que é um projeto que eu tenho muito orgulho e, por exemplo, o Diário do Rio foi o segundo meio online a se filiar à Associação Nacional de Jornais, a ANJ. O Diário do Rio foi da ANJ, assim como o Globo, Folha de São Paulo, fomos aceitos como membros, comprovando a atuação bacana do Diário do Rio pela imprensa do Rio de Janeiro, e a expansão
a gente espera chegar aos 7 milhões de leitores em um ano. E Nossa. a nossa sede, Uhum. esse prédio que é tombado pelo IFAM e pelo IRPH, então dá um certo trabalho conseguir as licenças de obra para fazer. Imagino. Acho que a gente vai ter um impulso final, porque aí realmente as pessoas vão poder nos visitar, porque hoje nós estamos espremidos numa sala lá na rua 7 de setembro. Quando passarmos para o jornal, que é cara na rua, nós temos 15 metros de frente para a rua, quer dizer, as pessoas vão passar e vão ver a gente. Pô, aquele jornal está aqui. E eu acho que é o sinal que a gente está precisando para poder realmente se manter como a segunda força jornalística online aqui do Rio de Janeiro, só atrás das organizações Globo mesmo. Que bacana, Cláudio, que incrível, né? Você abrange tantos braços diferentes. Vai até estar colocando aqui que o pai do Cláudio foi um pioneiro. E exatamente, quem não conhece, né? É a Sérgio Castro Imóveis, né? Que a gente estava falando aqui logo no início, foi fundada em 1911, né? Quer dizer, faz parte da história do nosso Rio de Janeiro, do nosso país. Né? E agora você abrangendo também essa área tão importante, né, que é a divulgação do nosso Rio de Janeiro, que você está fazendo isso com maestria. E você falou uma coisa realmente muito singular. Todos os veículos, eles abrangem mesmo o país, o mundo, né? E falta um pouquinho do nosso Rio de Janeiro ser cuidado um pouquinho mais à parte, né? No Rio de Janeiro, de local news. A gente não tem local news, a gente só fica sabendo do Exatamente. Brasil. Alguns jornais só falam do presidente, seja lá qual for o presidente, e a gente precisa noticiar o Rio, vivenciar o Rio. E eu falo do Rio do asfalto, do Rio da favela, do Rio da Baixada. A gente precisa realmente atuar e saber mais sobre o que está se passando nesses lugares. Eu acho que o Diário do Rio vem aí também para contribuir para isso, sabe? E não sei se eu contei para vocês, mas eu era, durante a minha vida inteira, do jornal de todas as escolas que eu estudei. Então, que bacana! Então, desde a 4ª série, eu editei todos os jornais de todas as escolas. Então, eu sempre tive essa vontade de escrever, embora não tenha muito tempo, eu escrevo pouco, mas eu reviso muito, eu participo das reuniões de pauta, que hoje em dia são online, então para mim é fácil não ter que sair da empresa para poder fazer. E é uma coisa que me diverte muito e que eu, de fato, gosto de imprimir um jeito dinâmico, como é tudo meu é muito dinâmico. Na minha empresa, na Sérgio Castro, também é o dia a dia dinâmico, muitas reuniões, muito bate-papo sobre o Rio, porque para trabalhar com imóvel, tem que conhecer o Rio de Janeiro centímetro por centímetro. Com certeza, não. E assim, Cláudia, eu estou tendo essa oportunidade, né, através de você, como presidente dos embaixadores do Rio de Janeiro, através do nosso querido Baiaboatê, né, de conversar, né, com os embaixadores. E existe uma única coisa em comum em todos eles, né? Bem-sucedidos que são, que é amor que eles têm pelo que eles fazem, né? Isso você já está falando, a gente já está sentindo, né? Tanto nessa parte do jornal, que você já tem isso desde pequeno, quanto esse conhecimento pelo Rio de Janeiro, que você falou exatamente como você trabalhar com imóveis sem conhecer bem o Rio. Não existe essa possibilidade, né? Uma coisa está atrelada à outra. Então, é amor mesmo. E o amor, ele transforma, né? Ele faz com que você faça as coisas com tanta maestria e se torne uma pessoa de sucesso como você é. É muito bom isso, é maravilhoso. E eu sinto isso nas pessoas que eu entrevisto, bem-sucedidas, felizes, né, com o que fazem. Isso é uma singularidade, é o amor que isso... Não há técnica, né? Não há técnica, é puro... É de dentro para fora. Agora, querido Cláudio, conhecendo um pouco mais sobre o nosso presidente da Associação dos Embaixadores do Rio de Janeiro, que eu estou conversando hoje, querido Cláudio Castro, eu quero saber um pouquinho de cada coisa aqui. Então, eu vou perguntar agora, a gente vai passar
um pouquinho a falar das suas viagens, né? Porque Sim. você é conhecido por viagens por destinos exóticos, né? Como, por exemplo, a África. Conta um pouquinho disso, né? Por que que você escolhe sempre esses destinos tão diferentes, pouco explorados, né? Olha, Conta pra gente. eu tenho desde a infância uma paixão pelo turismo insular. Qualquer ilha eu tenho muita vontade de conhecer. Ai, que delícia! Então, eu vou primeiro atrás das ilhas. Aí depois eu vejo o que, que tem em volta para eu conhecer. Então, eu tenho me centrado nos últimos anos na África, né? Nós estivemos, minha mulher e eu, em mais de 15 países da África nos últimos 2 anos. Nossa! Eu sou apaixonado pela Ilha da Reunião, no leste da África, que é uma oceania francesa muito rica, muito bonita, muito bem tratada, muito segura. Então, eu estive lá 3 vezes nos últimos anos, sou apaixonado pelo local. Tem um vulcão lá, né? Uma ilha típica com vulcão, com direito a vulcão. Que Estive em bacana! Maurício, minha mulher, espetacular, nós adoramos a Ilha Maurício. Estivemos nas Ilhas Seychelles também. Ano passado estivemos em Zanzibar, onde a gente ficou fascinado com a cultura do país e com a beleza da cidade de Pedra, que tem anos de história. A gente acabou aprendendo que Zanzibar foi capital do sultanato de Omã. Durante muitos anos, o sultão de Omã reinou a partir de Zanzibar e tem uma herança árabe lá espetacular, assim como o hindu também, porque teve muita mão de obra hindu. Nós circulamos muito, viu, Vivi? Nós fomos ao Senegal, ficamos fascinados com a ilha de Gorée, que é uma ilha espetacular, uma ilha lindíssima, que fica próxima a Dakar, que a gente atravessa com uma barca, e é uma ilha histórica, que tem um passado muito ligado à escravidão, porque os escravos eram enviados para lá, para de lá serem enviados para as Américas, mas que não só esse passado triste, é uma ilha espetacular, que tem prédios da Companhia das Índias Ocidentais, que a gente pode visitar livremente. Poxa, a gente conheceu Dar es Salaam, estivemos também em Cabo Verde. Cabo Verde é um lugar que a gente se apaixonou também, um lugar lindo, das águas límpidas. Estivemos na ilha de Santa Helena, para ver onde Napoleão residiu até morrer, depois do seu exílio. Visitamos a casa do Napoleão. É um lugar espetacular, é um lugar incrível, a gente adorou. A gente caiu na pachorra de descer os 999 degraus que tem lá na escadaria que começa num penhasco. Quando eu cheguei 30 minutos depois da minha mulher e pensei que fosse andar depois de descer a escadaria. Que barato, olha, muito bom. Fizemos uns passeios maravilhosos pela África, sabe? E a minha mulher adora passeios de verão, então a gente vai no verão mesmo, no calor mesmo. A gente gosta bastante, muito mesmo, entendeu? Então a gente tem explorado isso aí. A gente pretende, ainda vai mais umas 2 vezes para explorar o que falta e depois partir para a Ásia, que eu sou apaixonado por Macau e eu tenho um grande fascínio pelos lugares que foram colônias, que eu gosto de ver a mistura do país, digamos assim, como se fala hoje em dia, invasor, quer dizer, a mistura da cultura da metrópole com a cultura dos locais. Eu gosto muito de ver como é que isso funciona, entendeu? Então, nós pretendemos, nós iríamos à Ásia esse ano, mas acabou essa porcaria dessa pandemia que me pegou e me deixou 30 dias na UTI aí, mas graças a Deus... eu fiquei tão preocupada, a gente ficou, né? O Baiá tá falando que ele escreveu hoje que você fala sorrindo, e fala mesmo. Você tem uma coisa muito positiva. E conta um pouquinho pra gente, Cláudia, como é que foi essa experiência? Porque a gente estava com a entrevista marcada, tudo agendadinho, e aí o Baiá me ligou, nossa, eu rezei tanto. E graças a Deus, né, você passou. Que loucura, né, que está acontecendo com a gente, né? Esse momento atual. É uma situação distópica, né? Parece um seriado de ficção científica. Exatamente. E você ficou... Eu e minha mulher pegamos essa porcaria. Eu acho que eu peguei... Eu não ia... Eu tive quase que total isolamento. Eu só ia da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Desde 8 de março até 12 de junho, foi a única coisa que eu fiz.
recebi Nossa. as pessoas com distanciamento, enfim, usei distância, mas não adiantou. No fim, eu acabei no dia acho que 9 ou 8 de junho, eu senti uma leve tosse seca e além da tosse seca, uma pequena dor de cabeça, uma febre de 38 graus. Aí passou uns 2 dias, a dor de cabeça ficou de tal maneira forte que eu acabei indo ao hospital para ver por causa da dor de cabeça. Aí eu e minha mulher fizemos os exames e foi verificado que a gente estava com a Covid-19. Aí deram medicações para a gente foi para casa. 2 dias depois eu voltei porque a dor de cabeça ficou pior ainda. E eu falei, eu preciso resolver essa dor de cabeça. Aí fizeram os exames e viram que o pulmão já estava 25% tomado pela doença. Ai, meu Deus. Aí eu fiquei por lá mesmo. Aí eu fui internado, passou mais 2 dias, estava 50%, mais um dia estava 60%. Ai. Aí eu recebi a notícia, olha, o senhor vai ter que ser entubado. Eu fiquei no hospital Copa Star aqui em Copacabana. O senhor vai ter que ser entubado. E aí eu fui entubado e daí eu fiquei 15 dias dormindo. É uma coisa horrível, porque a cabeça fica mil. Eu sonhei coisas completamente loucas, porque você não... Os remédios que causam um pouco de confusão. Então a pessoa fica muito, mas muito com as ideias chacoalhadas na cabeça, sabe? Então na minha cabeça eu estava sequestrado. Eu achava que eu estava sequestrado. Porque os poucos momentos de lucidez que eu tive, eu me vi amarrado porque como eu sou muito agitado, eles tiveram que botar contenções nos meus braços. Então era como se eu tivesse algemado. No escuro, eu não lembrava mais que estava no hospital, então foi uma coisa tensa. Mas graças a Deus, com o tempo... Graças a Deus. A medicação fez efeito, e aí 15 dias depois eu acordei e fiquei mais uns dias lá, porque quando eu levantei eu não andava, porque você fica, enfim, fica prejudicado. Aí não andava, não conseguia escrever. Aí desde então eu saí no fim de julho, aliás, no fim de junho, não, dia 10 de julho eu saí. No dia 10 de julho eu saí, desde então eu estou na fisioterapia e já estou muito bem, já estou andando, estou fazendo tudo. Estou com um pouco de dor muscular, mas estou respirando muito bem. Em nenhum momento eu tive falta de ar, por isso que eu acredito a minha salvação a dor de cabeça. Porque se eu tivesse ficado em casa sem dor de cabeça, eu não ia sentir nada, porque eu não senti falta de ar nenhuma. Nem no dia que eu fui entubado eu estava com falta de ar. Olha que interessante o que você está falando, né? Porque a gente fica realmente numa preocupação, né? E essa questão, será que eu estou com gripe? Eu estou com dor de cabeça por alguma outra situação de saúde? Quer dizer, é importante esse teu relato, né? A Baia está colocando que susto, que Deus e a ciência tentaram trazer você de volta tão feliz. Graças a Deus. Nossa, porque, Cláudio, você foi um caso... grave, né? Porque você chegou a ser entubado, né? Por exemplo, eu tive meu pai com Covid-19, mas ele tomou alguns medicamentos, ficou confinado em casa mesmo. E você teve um caso para contar uma história, que esse relato teu é muito importante, até para quem está assistindo, né? Ficar ligadinho nessas situações que às vezes a gente acha, não, pode ser um mal-estar, eu posso estar cansado. E essa situação que você contou, né, de você estar entubado e você achar que está num sonho ou que você estava passando por uma outra situação. Não, é muito desgastante. Meu Deus, como é que você saiu disso? Assim, quando você acordou e se livrou disso tudo? O que o Cláudio Castro... Eu estava completamente confuso, Vivi. Eu não sabia nada. Tava tipo assim, onde estou? Quem sou? Não, mas onde estou? Totalmente, sabe? E só fui me tranquilizar mesmo uns 2 dias depois de falar com a Bruna, porque na realidade você tem que ver que por causa dos protocolos internacionais da doença, ninguém pode visitar a gente, né? Então você acorda e só vê pessoas estranhas, não vê nenhuma cara conhecida, né? É muito esquisito. E hoje, assim, passando o Covid, né? Você está bem, você está com uma energia boa, você está com um semblante de luz, né? O que você acha que essa situação toda trouxe para você? Você hoje se vê como uma pessoa diferente?
Porque você passou aí, né, numa situação muito complicada. Foi uma coisa difícil. Mas na hora, eu acho que o durante, Aham, você ficar em coma, ainda que induzido, é uma situação muito esquisita, né? sim, sim. Mas eu acho que é uma experiência que fica para a vida, mas eu não sou uma pessoa de ficar guardando tristezas, mágoas. Eu sou. Maravilhoso, exatamente. Para mim já passou, acabou. Agora, fica a experiência, fica os delírios que eu consigo me lembrar de tudo que passava pela minha cabeça. Por mais maluco que fosse, enquanto eu estava entubado e em coma induzido, a cabeça sonha o tempo inteiro e ela mistura trabalho com viagem, com fantasia, com o noticiário que você viu no dia anterior e a cabeça transforma tudo numa grande história. Então é como se eu estivesse vivendo um filme de ação e suspense. Foi o tempo inteiro assim, só delírio na cabeça. Foi muito louco, viu? Que Muito louco. loucura! Olha, gente, é a primeira vez que eu ouço um relato, né? Nesse aspecto, porque ó, o Baiá colocou, você voltou com toda a sua alegria e brincalhão, que legal. É, porque é um renascimento, né? De alguma forma, né, Cláudio? Ai, bom, graças a Deus. Vamos falar agora do nosso querido Cláudio Castro, de outros assuntos. Esse já passou, como você falou, já foi, já tá no passado, serviu como Mas fica a experiência. experiência. O assunto não me chateia, não. É porque, para mim, assim, eu tenho uma briga com alguém, 5 dias depois eu já esqueci. Se a pessoa ficar com raiva, azar o dela. Mas eu não. Maravilhoso. E é assim que a gente tem que levar a vida, né? Você tem toda a razão. Senão a gente nada faz sentido, né? A gente começa a se estressar por qualquer coisa. Meu querido Cláudio Castro, me conte algumas. Anotei algumas coisas aqui suas, que eu queria colocar umas fotos interessantes, né? Você gosta de algumas coleções. Você gosta de algumas coleções. Eu estou colocando aqui uma foto da coleção de porcelanas do século XVII, né? Da Companhia das Índias, e pela sua paixão, você tem uma grande paixão por antiguidades, pela arte moderna, principalmente pela sua coleção de pinturas também que você tem do Milton Costa. Fala um pouquinho desse seu lado de colecionador. Eu sempre fui colecionador. Quando era criança, era de carrinho. E depois, quando fiquei mais velho, eu sou fanático pelo Tio Patinhas. Sempre fui, embora eu não seja pão duro nem um pouco. Mas depois as coisas do Tio Patinhas. E aí foi crescendo. E eu sou um estudioso da monarquia brasileira, gosto muito. E me apaixonei por esse serviço que está aí na foto, que são porcelanas da Companhia das Índias, mais precisamente, essas são do século XVIII. E são feitas na China. Quer dizer, olha a história desses pratos. Eles são feitos no interior da China, atravessam a China inteira nas costas dos carregadores. Olha que espetáculo. Nas costas dos carregadores, essas porcelanas atravessaram a China toda. Depois atravessam o Rio Amarelo. Depois de atravessar o Rio Amarelo, chegam a Cantão. E em Cantão, os estrangeiros, nesse momento, não podiam entrar para pegar, tinham que ficar dentro do barco. Os chineses entregavam dentro do barco essa porcelana, pegavam essa porcelana, saíam da China, levaram até Portugal, você imagina a distância, para chegar em Portugal e essa porcelana ser adotada pelos jesuítas e pelo rei Dom José e pela Dona Maria, a Louca, né? E essas porcelanas foram adotadas no Paço por eles. E depois Napoleão invadiu Portugal. Quando Napoleão invade Portugal, eles fogem para o Brasil e carregam as porcelanas. Quer dizer, essas porcelanas entraram em barris, junto com outras várias, que eles tinham vários serviços, mas esse, para mim, é o mais bonito, e por isso eu escolhi esse serviço para colecionar. Trazem para o Brasil. No Brasil, elas se encontram com algumas que já estavam aqui na Fazenda Santa Cruz, que os jesuítas tinham aqui no Brasil algumas porcelanas dessas. Depois o Marquês de Pombal bota os jesuítas para correr e as porcelanas se reúnem todas no Paço de São Cristóvão. Depois Dom João volta, mas deixa as porcelanas, assim como deixa a papelada toda da Biblioteca Nacional e muitas outras coisas. E a monarquia utiliza isso até a sua queda,
Quando da sua queda, o regime republicano dá 7 dias para eles levarem tudo do Brasil ou leiloarem, fazem um leilão, essas peças se espalham pelo mundo, são leiloadas pelo mundo. E depois, bem a brasileira, por causa dos preços e das circunstâncias, pega fogo no leilão e todos os registros de quem comprou, de qual foi o preço, de quanto é que arrecadou, desaparecem. E as porcelanas se espalham pelo mundo. E desde então, nas minhas viagens pelo mundo, eu compro 10 aqui, 20 ali, 5 acolá. Então, essas peças estão reunidas. Aqui eu tenho hoje, desse serviço que você está mostrando aí, que é o serviço de pavões, eu tenho cerca de 300 peças em casa, sempre compradas no máximo de 10 em 10, de 20 em 20. E formou uma coleção bastante grande e que, para mim, é apaixonante. Tão apaixonante ela é, que se você vier na minha casa, em vez de estar tudo em vitrine, está tudo exposto. E o pessoal fica apavorado de cair, quebrar. Nunca deu. Maravilhoso. A única que quebrou foi uma janela que fechou sozinha e quebrou um charuto. Mas essa coleção é um dos grandes orgulhos meus de ter juntado e continuo juntando. E tem outras coisas. Essa que você mostrou aí a foto é a minha coleção de vasos do Émile Gallet, do Rio de Janeiro. Émile Gallet, ninguém sabe se veio ao Rio de Janeiro, mas gostou tanto do Rio de Janeiro que fez essa série de vasos que eu acabei conseguindo alguns. Alguns estiveram expostos até no MAR, quando o MAR foi inaugurado, aquele belo museu da Praça 15. E são vasos que são cada vez mais raros, por uma razão muito simples, né? A sua fragilidade, assim como a das porcelanas, é que fazem deles uma coisa tão rara. E são uma coisa que eu me apaixonei, porque tem o Rio. E tudo que tem o Rio me apaixona, entendeu? Meu negócio é o Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado pelos prédios históricos. À medida do possível, eu também, entre aspas, coleciono prédios históricos, restauro prédios históricos, fico com eles, alugo. Eu comprei com muito orgulho recentemente o prédio onde nasceu o Jacó do Bandolim, lá na Lapa, na rua Joaquim 97 e o do lado. Agora eu estou alugando para um grande amigo e embaixador do Rio, o Renan, que vai abrir lá o sim, eu conversei. Maravilhoso, sim. Deixa eu até ler alguns comentários aqui. Baiá está colocando aqui que você é sempre solidário, ajudando e lutando, que o Petit Palá em Laranjeiras é a prova do seu gosto pela arte. E eu queria até colocar aqui uma singularidade, né? Você não só coleciona, como você coleciona a história dos seus objetos, né? E isso é tão importante quanto o objeto que você tem. Isso é muito peculiar. Funciona um negócio que você não sabe o que é, por que é, então você é acumulador, não é colecionador. Maravilhoso. Sabe contar a história. Se você vier na minha casa e pegar uma sopeira, eu vou dizer, essa a minha mãe trouxe da Noruega, eu mandei ela na Noruega só para poder apanhar essa sopeira. Então, cada um tem uma história, entendeu? Fantástico. É disso, eu não esqueço a história. Porque senão é consumismo. Eu não sou consumista. Exatamente. Então... Maravilhoso, Cláudia, adorei. Adorei essa colocação, exatamente. Senão a gente viramos acumuladores. Perfeito. Me diga uma coisa. Vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado imobiliário, né, do Rio de Janeiro, a sua paixão, sobre o que você já começou a falar agora, mas um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais nesse assunto, né, da sua paixão de comprar e reformar prédios históricos. Conta um pouquinho disso para a gente. Olha, essa questão é uma coisa que me apaixona há muitos anos. Tudo começou quando, em 2007, nós compramos, meu pai ainda era vivo, um prédio de 1999 na Sacadura Cabral. Sim. Em frente ao Moinho Fluminense, que tornar-se-á um shopping agora em breve, né? Um empreendimento multi-uso. E eu me diverti tanto nessa restauração, porque o prédio era podre, completamente podre, e isso gerou uma paixão em mim, aliada à paixão que eu já tenho pelas antiguidades, entendeu? E aí, daí, eu fui emendando um no outro, um no outro, um no outro. Aí hoje já temos diversos prédios alugados, alguns restaurados. Meu pai era uma pessoa que gostava muito de imóveis, não só para vender de uma pessoa para outra, como direcionando isso para uma área
que eu gosto mais, entendeu? Que é a área dos imóveis históricos. Agora, o nosso trabalho, esse é mais um trabalho meu, né? O trabalho da Sérgio Castro é um trabalho que o grupo faz desde 1911 e a Sérgio Castro desde 1949, que é um trabalho de ser o corretor de família da pessoa. Não é uma coisa automática. Qualquer escritório da Castro que você entrar, você vai ver a ambientação. A ambientação é de casa. Não é aquela mesinha de fórmica do Shopping Matriz com aquela cadeirinha de pé de arame. Maravilhoso. Com aquele monte de papel colado do lado de fora. Não é assim que a gente funciona. A gente pretende que o nosso corretor seja o corretor de uma família, o corretor do investidor, aquela pessoa a quem o cliente liga para poder pedir dicas. O que eu compro? Entendeu? É lógico que a gente está lá para poder atender o anúncio. Hoje a Sérgio Castro é a maior anunciante de imóveis do estado do Rio de Janeiro. Nós ocupamos 90% dos classificados são nossos, e além da gente ter uma gama imensa de anúncios pela internet também, como todo mundo tem. Aí todo corretor tem. O nosso diferencial é estar apostando na mídia que chega na sua casa ou que você lê no iPad, porque tanto faz. Você pode ver o nosso anúncio no jornal físico ou no jornal virtual, né? Não, maravilhoso. Porque a nossa ideia é ser alguém que dê opinião. É claro que eu quero que a pessoa veja o anúncio e compre. Ah, que ótimo, eu vou ganhar dinheiro. Mas eu quero é que a pessoa lembre da experiência e retorne e peça dica. Vendo o meu apartamento? Vendo por quanto? Será que eu devo esperar? Será que eu devo trocar ele por aquele outro? Além de trabalhar na parte de imóveis comerciais, hoteleiros, né? Nós fizemos diversos negócios hoteleiros. O Teatro Riachuelo, fomos nós que fizemos a venda, tanto do anterior para quem vendeu para o atual, como vendemos também antes. Quer dizer, nós já vendemos o Teatro Riachuelo 2 vezes. Nós vendemos o Hotel Ambassador, em cujo restaurante, o velho Jucas Bar, Juscelino e Maia fizeram os primeiros desenhos de Brasília. Nós vendemos. Nós vendemos todas as casas do Largo do Boticário agora para a Rede Accor transformar em hotel. E além de vender as casas, porque vender qualquer um vende, porque às vezes a gente nem vende, né? Às vezes o cliente que compra. Mas não, nós conseguimos aprovar, com a ajuda da comunidade do Cosme Velho, uma legislação que finalmente permitiu que o Largo do Boticário não fosse apenas residência, porque a nossa legislação do Rio é tão anacrônica que exigia que fosse apenas residência o Largo do Boticário. Ou seja, ninguém ia comprar aquilo nunca, que ninguém vai morar mais ali. Sim. Só a Rede Accor está gastando 30 milhões de reais. Sim, perfeito. Sabe o que eu acho interessante na tua personalidade, Cláudia? Que você tem esse DNA da sua família, você aprimorou isso, né? E você cresceu com maestria nos negócios, né? Porque geralmente você, às vezes, tem isso de presente, já recebe essa herança de presente, mas não consegue aprimorar. Você não só aprimorou, como você fez isso com tamanha maestria, que hoje a Sérgio Castro é essa referência no Brasil, né? E é o que você disse, de credibilidade, né? De tradição. E tantas coisas, vocês fazem parte da história do Rio de Janeiro, é por isso que você conta isso, você faz parte, né, do DNA do Rio de Janeiro, por isso que também você é um apaixonado, né, porque você trabalha dentro desse contexto todo, né? E me diga uma coisa, como é que você está vendo essa realidade nesse momento? O Dayá está colocando até aqui, você trabalha e vive de sonhos, que é verdade, né? A gente tem essa... De sonho, ele está ferrado, porque o corretor... dinheiro se vender. Então, se ele não sonhar, ele está perdido. Porque uma das grandes características da nossa profissão é irregularidade de recebimentos. Então, a empresa tem que ser sólida para estar preparada para ficar 6 meses sem vender nada. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. É lógico que a nossa atuação, até por a família estar nessa atividade desde o início do século XX, quer dizer, meu bisavô começou com isso tudo em 1911, quer dizer, a gente tem que ter em mente que para o corretor normal, a pessoa que trabalha, o profissional liberal corretor, é uma vida muito difícil, é uma vida de muito sobressalto, uma vida de altos e baixos.
A gente, como tem uma empresa estabelecida, tem outras rendas, nós temos imóveis alugados, nós temos também os imóveis dos clientes que a gente administra, nós temos o shopping, nós temos hoje o Diário do Rio, nós temos algumas coisas interessantes, temos os próprios imóveis, mas que o corretor tem uma vida difícil e é por isso que eu falo sempre para o meu cliente, pô, não fica com raiva do corretor, não, porque o corretor te liga para prestar o melhor serviço possível. Lembre-se que o cara não ganha salário, né? O cara trabalha com o suor do dia a dia dele e a empresa, por exemplo, a Sérgio Castro, fornece para o corretor o almoço, o lanche, fornece o ar-condicionado, o telefone, a cadeira, e a mesa, e o nome e os anúncios. Porque o corretor não ganha salário, entendeu? Então, o corretor, que é o principal colaborador da empresa imobiliária e é o cara que movimenta o mercado, é uma pessoa que é muito especial para o mundo dos negócios e para o sonho das pessoas. É aquele cara que vai procurar para você o imóvel que você quer sem você ter que parar de trabalhar para poder encontrar. Quer dizer, é uma profissão muito bonita. Eu tenho muito orgulho, eu sou advogado também, mas eu tenho muito orgulho de corretor de imóveis e digo isso para todos os meus corretores. É uma força de trabalho que a gente tenta qualificar, porque realmente ainda há muitos profissionais que não são qualificados, né? E isso é uma coisa que com o tempo vai melhorando, mas é um profissional que precisa ser apreciado pelo valor grande que ele tem aqui na economia. E a gente se orgulha muito disso, de dar esse impulso ao corretor e de dar ao corretor de imóveis a maior programação de anúncios do Rio de Janeiro. Quer dizer, o meu corretor, se ele não vende, ele tem que olhar para si próprio e descobrir qual é a razão, e não olhar para a empresa, entendeu? E você colocou uma situação maravilhosa que é exatamente toda empresa bem-sucedida, você tem você dá importância à sua equipe, né? Porque exatamente nós sozinhos não somos nada, né? E o corretor que está ali na ponta, né? Ele que oferece suporte, ele que oferece os imóveis, é para ele que hoje você está prestando essa homenagem, né? E a gente costuma ver que exatamente sozinhos nós não somos nada, né? Eu sou da área de turismo e eu também vivo das altas temporadas, que é diferente, mas de alguma forma a gente também tem as altas e as baixas, né? E exatamente, se não é a nossa equipe, nós não somos nada, né, Cláudia? Então, parabéns por você ter essa percepção, por você tratar essa profissão tão importante, né? Que é a do corretor, que ele sai da casa dele, que ele gasta o tempo dele, né? Vendendo sonhos, sim, né? Porque são sonhos, a gente sonha em morar num apartamento novo, a gente sonha em ter o nosso negócio, né? A vida é cheia de sonhos, sem sonhos nós não somos nada, e esse corretor traz esse sonho à realidade, né? Então, parabéns por você ter essa visão e dar tanta importância a essas pessoas que estão no backstage, mas que são os pilares, né? É claro, sem o meu corretor eu não sou ninguém. Exatamente. E a pessoa tem que dar valor a isso. É um profissional que trabalha de sol a sol com o seu gosto, não com o gosto dele. Olha como é difícil. Maravilhoso, Cláudio, maravilhoso. Isso mostra a sua simplicidade, né? Por isso que a Sérgio Castro, desde 1911 até 2020, vem seguindo com essa maestria como líder no mercado, e você como embaixador, presidente da Associação dos Embaixadores do Rio de Janeiro, como fazendo isso com tanta maestria, né? Porque você consegue dar valor e ver nas pessoas essa importância, né? Porque cada um é muito importante dentro do que faz, né? Todos nós fazemos parte de uma grande cadeia que nós nos entrelaçamos, né? E fazemos, e todos nós temos a sua importância. Desde a pessoa que limpa a nossa casa até até a pessoa do mais alto grau hierárquico que a gente conheça, né? E isso você trouxe para a gente com muita simplicidade, com muita maestria, com muito conhecimento. Olha, está sendo uma honra te entrevistar. A gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Você quer deixar suas considerações finais para a gente? Eu queria agradecer principalmente ao Bayar por ser o idealizador dessa associação espetacular que promove o Rio de Janeiro
de uma maneira incrível e o trabalho dele incessante. Eu sou presidente, mas no duro, sou mero coadjuvante. É uma pessoa cujo esforço pelo Rio de Janeiro, pelo turismo, há que ser apreciado por todo mundo. Mas eu, com muita honra, presido a associação e agradeço a você, Vivi, pelo papo divertidíssimo. Eu que agradeço. É sempre um prazer enorme. Sempre que precisar, estamos por aqui. Eu sou espectador da live dos outros embaixadores também. Vi várias vezes com a minha mulher. E é sempre que um prazer. Ai, que bom. Baia Eu nunca olho na hora. Eu acabo assistindo depois. Mas é um negócio muito bacana, assim. É muito interessante essa diversidade, né? Baia está colocando aqui, o Cláudio adora diversidade em suas festas e eventos reúne um público muito heterogêneo, né? E aí Claro, eu a acho graça que isso é heterogênea, senão fica chato. falou tudo. Querido Cláudio, foi assim um imenso prazer. Eu sempre termino a live, queria agradecer a você a honra de eu ter finalmente entrevistado o presidente dos embaixadores de turismo do Rio de Janeiro, que a gente Prazer estava foi todo meu. Aguardo, muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez, que eu sempre agradeço ao meu querido amigo Baia Boatê, que eu falo que ele é uma fábrica de ideias, e que ele, na pandemia, a gente estreitou os nossos laços, e eu agradeço muito a ele, porque eu digo que essa live não é só uma live, foi uma coisa que eu fui aprendendo a fazer, e com o tempo isso fez parte do meu dia a dia, e que eu faço com muito amor, né? E isso foi uma ideia dele, né? Então, eu sou uma mera intermediária entre as ideias do nosso querido Baia Boatê, que é uma fábrica de criatividade, e os nossos embaixadores. Então, eu queria encerrar a live com o nosso querido presidente Cláudio Castro, presidente da Associação dos Embaixadores do Rio de Janeiro, diretor da Sérgio Castro Imóveis desde 1911, e foi uma grande honra. Muito obrigada. Eu agradeço muito, Vivi. Um beijo grande para você. Um beijo enorme. Um abraço a todos que assistiram. Obrigada a todos que assistiram também. Lembrando que essa live vai ficar salva na live dos embaixadores no Facebook. Querido Cláudio, bom te ver feliz, lindo, sorridente, com uma energia lá em cima. E é assim que a gente tem que ser, e é assim que a gente vai continuar. E em breve tudo vai passar, né? E isso é só uma fase. Né? Vai passar, né? Vai passar. Exatamente. Um beijo muito grande e obrigada mais uma vez, encerrando a live de hoje dos embaixadores.